dificuldades pessoais, existem as dificuldades econômicas, financeiras, mas existe um Deus que é um Deus poderoso, um Deus que pode mudar todas as coisas num piscar de olhos. Então, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é: Deus nos colocou nesse mundo, nós estamos vivendo nessa época, mas a palavra diz assim que nós não podemos nos conformar com o tempo que nós estamos vivendo, da forma que nós estamos vivendo, porque Deus é um Deus de transformação. Amém? Por que eu te digo isso? Quando o povo estava com Moisés, o povo estava escravo, o povo era escravo, e Deus mudou a sorte deles. Quando o povo de Israel, se você pegar o livro de Juízes, o povo de Israel vivia sofrimento, o povo clamava e Deus mudava a situação. Amém? Então, aquele tempo não é diferente do tempo de hoje. Aquele tempo era um tempo de dificuldade, de sofrimento, de opressão, mas ao mesmo tempo é um tempo em que eles clamavam Deus, que é o mesmo Deus que a gente clama hoje. Então, o Deus de ontem, daquela época, era o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus lá na frente. Então, se as dificuldades nós vamos ter, vamos, mas o Deus é o mesmo. Amém? Existe uma chave para nós não nos conformarmos com esse mundo, chamado clamor. Clamor. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E na quarta-feira eu estava rolando uma ideia com Deus, eu fiquei meio indignado, e filho rebelde. Peguei e falei assim: pô Deus, tem isso que eu tenho pedido, tem aquilo que eu tenho pedido, tem aquilo outro que eu tenho pedido, e eu estou gemendo. E Deus colocou no meu coração algo assim: Fábio, você tem que clamar para mudar. Você não pode aceitar a forma que você está vivendo hoje. Amém? Então eu queria que vocês abrissem Romanos 12, versículo 2, para dar uma introdução na mensagem. Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então a primeira coisa que Deus está falando para nós: renova nossa mente, renova nossa forma de pensar. Por quê? A mídia, ou as pessoas, elas estão sendo bombardeadas todos os dias, e nós inclusive, todos os dias, por más notícias. Todos os dias a gente recebe notícia ruim. Todo dia você tem uma notícia sobre um fiozinho que puxaram, que ia vir só 2 corruptos, de repente veio a peruca inteira, porque descobre que é o fulano, que é o Beltrano, que tinha um dinheiro na merenda, que tinha um negócio na renovação da troca de sapato para as crianças do infantil, enfim. O negócio veio um fiozinho, de repente você está com a peruca na mão. E nós escutamos isso todos os dias. Então nossa mente está sendo dominada por só notícia ruim. Só notícia ruim. Eu nunca vi ninguém falar tão mal das Olimpíadas como tem falado ultimamente. Se está bom ou está ruim, não estou aqui para discutir. Mas só procura as coisas ruins para falar para nós. Ninguém falou, por exemplo, da abertura, que foi linda, maravilhosa. Mas todo mundo meteu a boca que não estava pronto o estádio, que tinha um ratinho de não sei o quê, que o piso estava solto, que a cama estava quebrada, que faltava 1, 2 dias para o evento e não estava pronto. Tudo isso você escutou, eu também. E aí o que nós achamos das Olimpíadas? Uma porcaria. Brasil, vergonha. Porque nós fomos minados com notícias ruins. E Deus está falando para mim e para você assim: renova a sua mente. Renova a sua mente. Porque todos os tempos sempre se focam em notícias ruins. Não estou falando que não esteja ruim. Estou falando você dar mais atenção àquilo que está ruim do que ao Deus que você serve. Amém? Isso foi o que Deus começou a falar comigo quando eu comecei a orar com Ele na quarta-feira. Deus falou assim: e cadê o teu clamor, Fábio? Cadê o teu clamor? Cadê o teu gogó que eu não estou escutando clamar? Né? E está ruim, eu também sei. Cadê o teu clamor? Nós somos agentes de mudanças quando nós oramos. Nós somos aquele que muda a história quando um povo abre a boca.
Todas as vezes que Deus se moveu sobre o povo de Israel, foi quando o povo começou a clamar. Enquanto o povo não clamava, o povo perecia, sofria. A partir do momento que o povo começava a buscar Deus e a clamar, Deus mudava a sorte de Israel. Amém? Vamos lá em Êxodo 32. Algumas coisas que Deus está querendo nos mostrar hoje. Êxodo 32, versículo 30. Êxodo 32, 30 diz assim: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses e ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduze o povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o meu pecado. Amém? Amado, nesse momento aqui, o que acontece? Deus havia dado uma promessa para o povo de Israel. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Enquanto Moisés subiu ao monte, foi buscar aquilo que eram os mandamentos e a escritura de Deus, o povo achou que de repente Moisés estava demorando demais. E pegaram e construíram deuses de ouro. Deuses. Quando Moisés desceu e viu aquilo, Moisés disse: pecado contra Deus, porque só tem um Deus. Não tem um, mais uma coleção. Existe um só Deus, chamado Jesus. E nesse momento, ele falou assim para o povo pecou contra Israel. Mas veja bem, Israel havia pecado, mas Moisés teve uma atitude dele não ter aceitado aquilo. Ele não aceitou o que o povo fazia, e mais ainda, ele foi até Deus e clamou pelo povo. Moisés, ele não aceitou aquilo que ele estava passando. Ele clamou e disse assim: Senhor, se for o caso, risca o meu nome do livro da vida. Já imaginou você chegar e dizer para Deus assim: Deus, eu te aceitei como o único suficiente Salvador. Nesse momento Deus foi lá e escreveu o teu nome no livro da vida. Amém? Aí você chega e diz assim: Senhor, se não for para fazer para esse povo, risca o meu nome. Olha a ousadia que Moisés teve. Mas Deus sabia que Moisés amava aquele povo. Deus tinha plena convicção disso aí. Deus tinha certeza disso. Mas Moisés teve que exteriorizar a indignação de estarem passando por aquela situação. Amém? Deus está nos provocando hoje de manhã a nós não aceitarmos as coisas como elas andam acontecendo. Elas estão acontecendo, mas eu tenho um negócio chamado boca, eu tenho um negócio chamado clamor. Eu posso mudar uma situação. Amém? Deus tem nos chamado a esse tipo de coisa, porque o nosso papel às vezes é um papel de um povo conformado, um povo passivo, um povo que recebe as coisas mas não reage. Deus não quer isso. Deus quer que você reaja com clamor. A gente sabe que está ruim, mas eu tenho que clamar: Senhor, muda essa situação, muda essa nação, muda o presidente, muda os meus negócios, muda a minha vida, não aceito isso na minha família, porque Deus nos chama a profetizar no meio do caos. Quando ninguém acredita, é ali que eu tenho que orar. Uma vez eu estava escutando um testemunho do bispo Salomão, ele cantava lá naquela banda lá da Vitória Régia, que era a banda lá do Tim Maia. E ele falou, ele contando o testemunho dele e tal, e numa hora que ele estava falando sobre o testemunho dele, ele disse assim, que a mãe dele havia recebido uma palavra, que o filho dele seria um pastor. Ele ia pregar o evangelho. Só que o filho dele, simplesmente, só droga, álcool, mulherada, mas ela tinha promessa. Ela recebeu uma promessa. E aí o filho dela chegava de madrugada, amado, chapado.
ruim. Ela olhava para o filho e falava assim: cadê a minha promessa? Cadê a minha promessa? Às vezes nós ficamos assim porque nós olhamos e não conseguimos enxergar a promessa. Mas ela tinha recebido uma palavra. Ela pegava o filho não conseguia nem tomar banho. Ele falando, ele falou: pô, eu chegava em casa, eu não conseguia nem ir para o boxe tomar banho. Minha mãe tinha que ir lá me segurar no boxe, dar banho, depois eu comia e ia dormir. E ele falou assim, que ela fez isso várias e várias vezes. E toda vez que o cara chegava em casa, qual era a atitude normal da mãe? Aquele recebimento caloroso, né? Meu filho, seu... Aquele clamor, né? Aquele carinho pelo filho, né? Pega a orelha, quase arranca a orelha, tapa na cara. Ela está bem no medo, não vai reagir com a mãe. Mas ela chegava e falava assim: esse é o meu varão. Esse é o homem que Deus escolheu para pregar a palavra. Cara, você falar isso no meio do cara bêbado, só voltava ele dizer: é mesmo, mãe, é nós. Você imagina a dificuldade que ela tinha. E elas falavam: vem profeta de Deus. Mãe, aqui, vem profeta de Deus. Cara, ela cria no meio do caos. E ela declarava a promessa que tinha sobre a vida do cara. Amém? Ela não se conformou com aquela situação. Porque ela chegava, ele disse que tinha dia que chegava lá no cheirado em casa. E quando ele chegava, ele via lá as irmãs, ele falava assim: eu não posso nem passar perto, porque senão já vai ter aquela coletânea de demônios em volta, né? Tá vendo? Você está carregando isso, carregando aquilo. Ele falava que ele ficava constrangido, ia lá no quarto dele e tal. Mas ele escutava as irmãs do coque clamando pela promessa. Amém? E hoje o cara é pregador da palavra. O cara prega a palavra, leva o evangelho, porque ele creu na promessa. A mãe dele creu. Amém? Glória a Deus. Ele não se conformou. A mãe dele não se conformou de ver o filho daquele jeito. Enquanto o filho não mudou, ela continuou clamando a Deus. Até que chegou o dia e Deus fez a obra na vida dele. Amém? Conosco, a mesma coisa. Vamos ler aqui em Apocalipse. Apocalipse 3. Quando eu falo que crente tem que ser o crente do fogo, por quê, amados? Porque o crente não pode ser frio. O crente frio significa indiferente à palavra. Cara frio, não liga para a palavra, ele escuta a palavra, mas ele não vive a palavra. Esse é o crente frio. O segundo tipo de crente que Deus não gosta é o morno. O morno não é nem frio nem quente. O que é o crente morno? É o crente que de vez em quando dá glória a Deus, aleluia, mas ele também não vive a palavra. Ele não quer um compromisso com Deus. Ele não quer algo de Deus na vida dele. Ele simplesmente é da igreja, faz do Senhor, glória a Deus, passa seus dias, mas ele não quer viver. Só que Deus dá um recado para nós, porque Deus é o Deus do fogo. Deus, todas as vezes que ele se manifestou lá, ele se manifestou com fogo. Quando ele foi com o profeta e foi feito a oferenda aos deuses, ele chegou e falou assim: esse círculo vai ser queimado com fogo do céu. Amém? Deus é reconhecido pelo fogo. Deus não é reconhecido por ser morto. Amém? Se nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós temos que também ser o fogo. Nós temos que acreditar nos dons que Deus chama dons do Espírito Santo. E sermos o fogo. Queremos a presença de Deus. Deus tem movido a igreja a querer a presença dele e não somente aquilo que Deus pode dar: o carro, a casa, o marido, a esposa, o negócio, ou o contrato. Deus é mais do que isso. Deus quer que você queira ele em primeiro lugar. Amém? O que Deus diz aqui em Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá.
Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti portas abertas, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo 14. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Essa igreja de Laodiceia, se você for procurar a igreja de Laodiceia mesmo, ou a cidade de Laodiceia, era uma cidade muito próspera. Era uma cidade em que o Império Romano havia colocado ela justamente numa posição geográfica, onde você cruzava com outros povos. Então ali era onde se cruzava para fazer o quê? Transações comerciais. Então era uma cidade rica. E aqueles que lá viviam achavam que eu estou rico, eu estou bem, então eu não preciso de coisa alguma. E Deus estava falando para esta igreja, dizendo assim: os bens ajudam, são importantes, é bom ter uma boa vida, é bom ter recursos financeiros, é bom ter condições de você pensar em comprar alguma coisa e você ter. Tudo isso é bom, saudável, mas isso não pode ser tudo. E aquele povo era um povo que Deus já tinha falado: não é nem morno e não é nem quente. Simplesmente era um povo indiferente à palavra. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã: não seja indiferente à palavra, não seja conformado com a situação. Amém? Esse povo aqui era conformado com a situação que eles tinham, porque como tinha uma condição financeira boa, eles viviam. Se Deus abençoar, amém. Se Deus não abençoar, também está bom. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem falado: abre a tua boca, clama, 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 e eu te responderei. Amém? Glória a Deus. Deus abomina um crente, amado, indiferente. Deus abomina um crente que leva a vida por levar. Deus tem te chamado para você sim fazer a diferença nessa terra. Você é um agente de mudança. Você é um homem ou uma mulher que vai falar de Deus. Você é um homem ou uma mulher que Deus vai escolher para falar das coisas dele nas pessoas que tiverem na sua vizinhança. É para você que Deus vai dar esse papel. Não vai ser para o pastor Fábio, o pastor Gerson, o Vladimir. Nós até podemos fazer, mas quem está do teu lado? Você está do teu lado, mas não está do meu lado. Está no teu convívio, mas não está no meu. Amém? Pastor, eu não sei falar. Terceiriza essa parte. Deixa para Deus. Pastor, eu tenho medo de falar. Deixa para Deus. Deus vai te dar a graça, a forma de você falar. Vai te dar um jeito de você falar, amados. Amém? Um dia eu também, Deus virou para mim e falou assim: você vai ser pregador do meu evangelho. Você acha que eu aceitei de primeira? Você acha que eu acreditei na primeira? Você acha que eu já cheguei? Oh, glória, aleluia. Não. Primeira coisa que eu pedi para Deus, confirmar o meu chamado. Falei: Deus, confirma. Você quer ver uma coisa? Por quanto você tem orado pelos dons, escolhe um dos dons: profecia, revelação, falar em línguas. 1 Coríntios 13 fala a respeito dos dons. Qual dom você pediu para Deus? Para pensar. Qual dom eu tenho pedido para Deus? Mas o primeiro dom que eu pedi para Deus foi o dom de poder enxergar no reino do Espírito e poder discernir os Espíritos. Porque um dia eu estava num curso da Neuza Etioca, fazendo um curso de libertação. E o curso de libertação era assim: entrava na sala, você era o aluno e tinha uma pessoa que estava sendo ministrada. Então, você não abria a boca, você era só participante. Quando muito, a pessoa que estava fazendo a minha libertação perguntava alguma coisa para você. E você estava ali como aluno. Amém? E naquele dia, eu lembro que tinha, eu acho que uns 12 alunos dentro da sala.
sendo feita a interpretação, e cada um via uma coisa. Vejo uma estrela não sei o quê, vejo o pó de não sei o quê, vejo uma corrente na perna da pessoa que estava sendo ministrada. Amados, aquele dia foi um dia que eu saí indignado. Falei, eu não tinha visto nada. O máximo que eu vi foi a poeira dentro da sala, mas nada, filho. Todo mundo via alguma coisa, eu não via nada. Eu falava assim, Deus, como é que eles veem e eu não vejo? Como é que eles conseguem enxergar e eu não consigo enxergar? E essa palavra que eu estou te dando agora de manhã foi a palavra que Deus deu para mim. Qual foi o dom que você clamou, Fábio? Cara, eu vou te falar uma coisa. Depois você vê aquela promessa de Deus, clama, e eu te responderei. Eu comecei a clamar para Deus aquele dom. Senhor, eu quero esse dom. Senhor, eu quero esse dom. Senhor, eu quero esse dom. Fui. Até que um dia Deus usou uma pessoa e disse assim, Deus está te dando dom profético hoje. Glória a Deus. Amém? Qual é o dom que você tem clamado para Deus? Amém? Porque você é um crente do fogo. Você é labaredo. Amém? Você é aquele que vai proferir as coisas de Deus. Glória a Deus. Comece a pensar nisso, porque o Espírito Santo vai te incomodar a você começar a clamar sobre os dons. Se for lindo, profetizar. Porque Deus tem uma finalidade com o dom. O dom não é para você pegar e colocar dentro do bolso e dizer assim, eu tenho o dom, você não tem. Não é para isso. Deus vai te dar o dom, porque Ele quer te usar nos dons do Espírito. Amém? Você não vai ter o dom simplesmente para ficar. Glória a Deus. Vamos aqui em Êxodo 3. Glória a Deus. Só um parênteses, irmão. Para você que quer o dom, fecha no seu quarto, no lugar ali secreto com Deus. Você pode rolar uma ideia com Deus. Peça no teu quarto, uma intimidade com Deus. Senhor, eu quero isso aqui. Senhor, eu quero isso aqui. Eu, quando vou com o pastor Jefferson, a gente ia no monte, ele falava, você tem que ficar louco, orando alto. Eu não estou nem aí para os caras que estão lá, né? Cada um está orando pedindo as suas coisas. Só que é ruim você ficar muito perto de um grupo que está orando. Você acaba escutando a oração do cara, né? Você não é surdo, você entende? Se o cara estivesse orando em inglês, até você não poderia entender, né? Mas eu chego, eu tenho já minha técnica. Eu já subo no monte, coloco o meu ouvido, meu fone, está tocando o louvor do fogo, né? Para dar um clamor, e solta a voz, mano. Solta a voz. Deixa o cara pensar o que for. O pastor Jefferson já sabe que eu oro no monte, que ele escuta. Ele está lá do outro lado, ele escuta. A voz vai ecoando assim no meio do mato. E chega lá do outro lado. Mas por que eu estou te falando isso, mano? Porque clamar não é assim, papai, eu quero esse dom, Senhor. Clamar não é o timbre da voz, mas é algo que vem de dentro de você. Esse é o clamor. Algo que você fala, Senhor, eu quero aquilo. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá. Se não quiser, passa-se essa mão do Senhor. Irmão, isso não é clamor. Amém? Não sei por que eu estou falando isso, mas você está sabendo por quê. Êxodo 3, versículo 6. Êxodo 3, versículo 6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltadores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amoreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém? Mas você viu que Deus está falando aqui
ouvi o clamor de Israel. Não diz assim, somente ouvir o clamor do pastor, ouvir o clamor do presbítero. Ele está falando nesse momento, ouvir o clamor do povo. A tua oração, ela não é rejeitada. A tua oração, ela não deixa de ser ouvida. A tua oração, ela é necessária para que haja uma mudança. Amém? E aqui, Deus está dizendo assim, escutei quando o meu povo clamou. Amém? Nesse momento, o povo estava como escravo. Mas você vai clamar, mas nem força você não tem. Qual era a perspectiva desse povo quando começou a clamar? Olhava aqui e falava, mesmo, situação. Para quem eu vou recorrer? Não tinha ninguém para recorrer aqui. Escravo não tem direito. Escravo não tem voz. Escravo não opina, não sugere. Não tem aquele negócio. Escravo é escravo. E nesse momento, Deus está dizendo assim, escutei o seu clamor. Deus está dizendo para você nessa manhã, escutei o seu clamor. Amém? Escutei o teu clamor. Deus está levando o povo, a igreja, a clamar também, não só por mudanças do país, mas mudanças para vocês. E eu tenho que pedir as mudanças, eu tenho que falar, Deus, muda a minha sorte. Deus, muda a minha vida. O Senhor, muda a minha área financeira, ou a minha área profissional, a minha área familiar, mas eu tenho que abrir a voz e clamar. Glória a Deus. Homens, falei domingo passado, homens. O homem que não ora, morre a casa. Por quê? Porque Deus disse na palavra, Jesus, Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da casa. Então o cara tem que, joelhinho no chão, ralar, charamaná, um dia sim, o outro também. Porque é para quem Deus vai trazer a direção. Amém? Glória a Deus. Então, homens, você já viu que o timbre de voz do homem é mais grosso? Por quê? Para poder clamar. Glória a Deus. Amém? Não se conforma não, amado. Sei que às vezes a tua situação pode estar um caos, a família um caos. Não liga não. Deus é o meu Deus. Deus é o meu Deus. Quantas vezes eu comecei a orar, mas não consegui terminar a frase. Vou te dizer que quantas vezes eu orei e não consegui terminar a frase. Não é que faltou a voz, faltou a fé. Meu Deus, muda essa situação. Eu falava assim, caos. Deus muda essa. Você não tem nem força. Mas Deus, no dia de hoje, vai tirar o fôlego do mundo. Amém? Fique escutando só. Você pode escutar, não tem problema nenhum. Mas você não pode deixar aquilo que você está escutando te dominar, roubar a tua fé. A estratégia do diabo é roubar a fé do cristão, irmão. Conforme ele vai minando o cristão, o cara vai indo e se esfria. Por isso que eu falo que é tão importante uma pessoa congregar. Porque é lá que ela recebe a palavra e começa a aquecer. É igual carvão na churrasqueira. Se ele estiver isolado, chega uma hora que ele esfria. Vira cinza. Agora um monte de carvão junto, o que acontece? Churrasco. Amém? Brasa, fogo, aleluia. Fica aí isolado, não. Jeremias 33. Jeremias 33. O profeta Jeremias foi um profeta. Ele profetizava a Israel num tempo de caos. Israel estava sob domínio babilônico, assírio, foi passando o tempo. E o profeta Jeremias foi justamente usado para poder pregar num momento assim que o povo de Israel estava afastado das coisas de Deus, longe das coisas de Deus. E ninguém queria o profeta Jeremias.
Porque era um profeta que profetizava só correção, só para o povo tomar uma direção. Mas Deus honrou a Jeremias. Amém? Deus vai honrar você também. Versículo 1, versículo do capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para a estabelecer. Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Grita na tua Bíblia o versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes. Quando Deus fala sobre invoca, Deus está falando: chama-me, chama. E Deus está te dando a resposta aqui, e eu te responderei. Amém? Para finalizar aqui, amados, Isaías 58. A tua oração, amados, no início pode ficar difícil pelas circunstâncias, ela pode ficar meio, como é que se diz, sufocante, porque às vezes a gente não crê, ou às vezes a gente está numa situação tão ruim, mas a gente está sem força para orar. Mas conforme você vai clamando, a tua oração ela vai aumentando. Você começa a orar de uma forma melhor, você começa a falar melhor com Deus. Eu, quando comecei a orar, eu também tinha algumas coisas que eu tinha muita dificuldade de orar. E algumas coisas eu não tinha forças para orar. Começava com 1 minuto de oração, depois foi aumentando para 2, 5. Daqui a pouco você está lá 10 minutos orando fácil, clamando sobre as coisas. Porque começa a gerar relacionamento com Deus. E você fica lá não por tempo. Você não fica lá, já faz 10 minutos que eu estou orando. Naturalmente, vai vir as coisas para você. Mas você tem que ter aquele teu tempinho com Deus. Amém? Para passar um caos, passar o sofrimento, tem que ter um relacionamento com Deus. Pastor, mas isso eu já sei. Amém? Então vamos fazer. Se você já sabe, vamos fazer. Amém? Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tenho prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se achegar a Deus. Amém? Amém. Primeiro versículo, Deus fala: clama a pleno pulmão. Deus está falando assim: enche-se da vontade de querer clamar. Amém? Não aceita, amados. O recado principal do dia de hoje: não aceita a situação que você está vivendo. Não aceita a situação da sua família. Não aceita a situação financeira, pessoal. Clama